Boa tarde, pessoal. Tudo bem com todos? Vamos falar do setor de material de construção, um setor importante do país, falar um pouquinho da estrutura, dar uma pincelada em reforma tributária, que é o assunto do momento, o que tem chamado a atenção de todo mundo. Importante dar essa visão abrangente para todos vocês. A palestra que a gente definiu foi crescer com estrutura. Nós temos algumas queixas recorrentes no mercado de falta de resultado, de problemas de falta de caixa, capital parado, estoque muito alto. E eu acho que é importante a gente já começar com um tema bastante quente para que a gente possa entender quais são os motivos pelos quais isso acontece. Então, vamos lá. Falta de resultado. Os gestores não entendem margem, isso é fato no mercado. A dificuldade do entendimento de margem é muito comum no setor e alguns de vocês podem estar se auto-perguntando ou dizendo: eu não tenho esse tipo de problema, eu entendo bem a minha margem, eu sei o que eu estou fazendo. Mas se o setor como um todo tem dificuldade de precificar, o setor todo acaba sendo prejudicado por essa falta de margem. Então, eu penso que a estruturação de uma margem, uma estruturação adequada, ela é importante para que a gente possa levantar, de fato, a margem média do setor, com qualidade, com entendimento do que acontece. Falta de caixa. Esse é um fenômeno bastante interessante. Muito mais do que vender, muito mais do que ter lucro, o negócio tem como grande objetivo ter caixa. Nós precisamos gerar caixa em nosso negócio. E isso depende de considerações importantes, de entender fenômenos que são complexos e, infelizmente, isso passa despercebido pela grande maioria dos gestores, dos administradores de material de construção. E capital travado, que tem muito a ver com estoque inadequado, com quantidade de dinheiro investido no negócio e que realmente não se reflete em resultado. Eu, inicialmente, segmentei o setor em as top 50 empresas do mercado. Tomei o cuidado de fazer um levantamento para a gente poder segmentar. As top 50 empresas do mercado, home center incluso, e depois empresas pequenas, médias e grandes. E aí cada um de vocês pode se enquadrar em cada uma dessas caixinhas e para que a gente possa entender, de fato, como a gente deve ver o nosso negócio dentro da realidade que a gente tem. Eu não sei se o gráfico vai estar legal aí para vocês, mas eu vou explicar. Na parte de cima, nós fizemos uma base 100 desde o ano de 2019, e eu aqui não sei todos os dados de cor, vou aproveitar aqui também a minha guia para poder falar. E nós segmentamos no gráfico de cima como uma tabela 100. Repare que eu tenho o número 100 desde 2019 até 2025. E nós plotamos o crescimento do setor das top 50 empresas do Brasil, home center sempre incluso. Repare que esse setor cresceu em faturamento médio 80%. Esse faturamento está ajustado. Nós desconsideramos a inflação, então um crescimento real de 80% para as empresas, para as maiores empresas do setor. Vamos ver o que aconteceu com a empresa média. A empresa média, ela cresceu 12% em número de lojas, então ela já não está mais na base 100. Nós tivemos uma reclassificação em 12% em número de lojas e o faturamento dessa empresa cresceu 7%. O que aconteceu com isso, gente? Nós tivemos uma diluição do faturamento. Eu cresci mais em número de lojas do que cresci em faturamento. Quando a gente vai para a empresa média, e o ceguinho aqui não está enxergando, espera aí que eu vou pegar meu óculos. Quando nós vamos para a empresa média, deixa eu me guiar aqui, nós temos um crescimento de 31% em número de empresas, ou seja, as empresas não necessariamente nasceram médias, elas se reclassificaram ao longo do tempo, cresceram, e isso aumentou o número de empresas em 31%. O faturamento dessas empresas está lá em 85%, lá embaixo, última linha. Significa que ela caiu 15% em média de faturamento. As empresas pequenas cresceram 21% e caiu 92%. O que isso significa? Que nós estamos tendo uma concentração de faturamento nas grandes empresas. Empresas médias e pequenas perdendo participação de mercado, perdendo faturamento. Essa variação de faturamento mostra o que aconteceu até 2025. Vamos lá, na top 50, um crescimento de 80%.
essa projeção, se ela continuar nesse ritmo, até 2030, essas empresas vão crescer 112%. Empresas grandes, elas vão crescer de 7% e 10% 2025, 2030. Médias e pequenas têm queda. As médias vão cair 15% e 25%, e as pequenas 8% e 23%. O gráfico de baixo mostra uma queda de participação das empresas pequenas. Ser pequeno é natural no negócio, todo mundo começa pequeno, a grande maioria das empresas começa pequeno, mas o que mostra que a gente tem que buscar a organização e buscar galgar lugares melhores no mercado, procurar crescer, porque faz parte até da própria sobrevivência do negócio. Ou ficar pequeno com uma qualidade de gestão muito boa, que possa dar resultado que de fato é aquilo que importa. Segmentando o mercado da forma como eu segmentei, parece que não existe oportunidade para quem está na escala de média, pequena, ou até mesmo na grande empresa, mas abre-se sim uma oportunidade para que a gente possa trabalhar essa brecha de mercado que aparece. Se você pegar o home center, se você pegar a grande empresa, ele vai trabalhar focado no acabamento, ele vai trabalhar focado nas vendas de produtos de valores mais agregados, de valor mais alto, que vai produzir faturamento, resultado. Esse nicho consegue precificar muito bem o produto, mas se nós observarmos que nós temos um déficit habitacional no país de 6.200.000 moradias para atender às mais diversas necessidades da população, aqui nós temos uma grande oportunidade que se abre, que a grande empresa, que o home center, não vai conseguir atender porque não tem capilaridade. Essas empresas não vão atingir mercados mais distantes, mercados menores, não tem capilaridade para isso, não tem interesse econômico. Com isso, nasce para nós, que estamos na pequena, média ou grande, uma oportunidade de entender esse mercado, qual é esse mercado e qual é a necessidade que ele tem. É natural em todos nós, quando nós observamos o crescimento de uma empresa, querer imitar, querer olhar o que essa empresa está fazendo e querer fazer igual ou parecido. Mas contra uma grande avalanche de dinheiro, de investimento, de capital, às vezes é muito difícil combater. Então também podemos pensar numa forma diferente de trabalhar. Ao invés de tentarmos fazer igual, por que não fazer diferente, de uma forma que eu possa ter um mercado cativo, natural, que tem as suas necessidades, que tem as suas particularidades e que eu possa me especializar nelas. Nós temos eu sou de uma empresa, eu não me apresentei, né, desculpe, meu nome é Sérgio Domingues, eu faço parte da Azure Sistemas, é uma empresa de software que atende o setor de material de construção. Estou nesse mercado de material de construção há 48 anos. Eu tenho certeza, sempre me corrijo quando eu digo acho, tenho certeza que sinto os problemas que todos vocês sentem. Fui lojista durante 34 anos e posso dizer que eu sei bem o que passa na pele de cada um de nós que está nesse mercado com todas as dificuldades que ele tem. Mas eu tenho um case de um cliente nosso que se especializou aqui na capital de São Paulo em fazer entregas noturnas. É o lojista de material de construção que mais entrega na madrugada em São Paulo. Quem faz isso? Só ele com a perfeição que ele faz. Obviamente tem empresas que podem entregar fora de horário, mas ele se especializou que a expedição, que a logística dele funciona 24 horas por dia, inclusive na madrugada. Ele está sozinho nesse mercado. Espero não estar aqui dando muita dica, deixa ele sozinho para ele continuar lá fazendo o bom trabalho que ele faz. Mas a dica com esse comentário é o seguinte, não procurar aquilo que está todo mundo procurando, é tentar procurar o diferente. E o diferente existe nesse mercado do grande, médio e pequeno, fora os gigantes do setor que faz bem o seu próprio trabalho. Então, gente, é observar que fora de uma estrada muito bem pavimentada, fora de uma estrada que todo mundo quer andar, você tem a oportunidade, às vezes, numa estradinha do lado, não tão boa, uma estrada até de terra, mas que se você andar por ela, você vai fazer o seu resultado de forma, às vezes, muito melhor. Então, por que algumas empresas dão certo e por que outras nem tanto? O que a gente, então, entende, né? Nós reclamamos de faturamento médio-baixo, margem apertada, os motivos estão aí. E quais são os problemas que a gente percebe? Naturalmente, nós vamos reclamar
do governo, da taxa Selic, do imposto, do mercado, mas a gente tem que realmente procurar essas oportunidades que eu falei que existem nessas 6.200.000 habitações. Os programas de governo não dão conta de atender essa necessidade de mercado. Existe muita oportunidade, e aqui eu elenquei algumas ações que podem ser feitas para que a gente possa realmente fazer um trabalho de entender quem é de fato o nosso cliente. Ter o produto adequado para ele, ter a condição de pagamento adequada para ele também, entender como ele prefere comprar, como ele precisa pagar e desenvolver um trabalho nesse sentido para focar o nosso cliente. Isso me faz pensar para falar de mix de produto. Tem uma frase feita, mas que é muito boa, né? Não procure produtos para seu cliente. Desculpe, ao contrário, né? Não procure clientes para seus produtos. Procure produtos para seus clientes. É montar um mix de produto adequado, muitas vezes a gente falha nisso, e montar uma formatação de trabalho que eu possa atender esse mercado. Quais são suas necessidades, quais são as suas expectativas, o que ele espera. Eu preciso ter realmente um foco na necessidade do cliente. O nosso cliente só vai ver o objetivo válido dentro da nossa empresa se ele sentir utilidade. Não adianta dizer, não, mas eu tenho um monte de benefício que o meu cliente tem aqui à sua disposição. Se ele não perceber esse benefício, o benefício é inválido. É procurar realmente aquilo que vai fazer o cliente voltar para a nossa empresa. Então, como fazer o nosso negócio realmente prosperar? Falando das atividades e atribuições que o gestor, o dono, o lojista de material de construção tem, a reforma tributária está chamando a atenção de muita gente, não se fala de outra coisa. É reforma tributária e não se fala de mais nada. Mas um gestor de loja de material de construção tem que dar conta de tudo isso aí que está na tela. Não é só da reforma. A reforma é um tópico do segundo quadradinho lá, que é o fisco. A reforma tributária está lá dentro. Mas a gente tem que entender de macroeconomia, no sentido de perceber se a taxa de juros está subindo, se isso vai impactar na minha venda, se o crédito está caro, se o nosso consumidor está endividado e não consegue mais financiar. O nosso mercado tem uma característica muito malvada, vou usar essa palavra. O nosso cliente tem que ter o dinheiro da compra duas vezes. Ele tem que ter dinheiro para comprar o material de construção e ele tem que ter dinheiro para pagar a mão de obra. E isso faz com que a gente tenha uma dificuldade adicional para vender. O nosso produto, ele é diferente de um supermercado, de uma farmácia. Nós precisamos comer todo dia, remédio a gente eventualmente compra, espero que eventualmente. E material de construção, ele não tem esse apelo. Ninguém constrói 50 casas na vida, ninguém reforma a vida toda. Então nós temos ganchos e picos de consumo que a gente tem que aproveitar. Então nós temos um problema de como é que eu gero tráfego na minha loja. Eu tenho dificuldade. Quais são os produtos que geram tráfego no material de construção? Aí já vem logo na cabeça de todo mundo, cimento. Aí eu pego cimento, compro por 10, vendo por 11 e não ganho nada. Então nós temos dificuldade de gerar tráfego, de ter produto na nossa loja que vá atrair cliente. Segunda dificuldade que a gente tem, impulsionar produto dentro da loja. Se nós pegarmos lá um balde de Vedacity e dizer que está por 50% do preço, isso não vai fazer ninguém comprar Vedacity se não tem problema de vazamento na casa. Eu vou no supermercado, se eu pegar um pacote de macarrão que naturalmente custa R$10, tiver R$1, eu vou comprar, porque se eu não comer, hoje eu como amanhã. Então nós temos dificuldade também de criar impulsionamento de venda quando o cliente entra dentro da loja. Uma outra coisa que sempre me faz pensar é quando eu não tenho o meu marketing aliado ao meu merchandising. Eu preciso vender mais. Essa é a primeira ponta da necessidade do negócio. Marketing e merchandising. Vamos aqui só definir. Marketing da porta para fora, merchandising da porta para dentro. Vou para o mercado e anuncio um determinado produto. Quando o cliente chega na loja, cadê aquele produto que eu anunciei? Está escondido lá no fundo, eu esqueci de promocionar, de colocar num lugar de destaque. E eu não estou falando isso de cabeça. Estou falando coisa que eu canso de ver acontecer no mercado. Então, ter um alinhamento de como também sincronizar meu marketing com o merchandising. Então, gente, é gerar tráfego, difícil. É impulsionar
dentro da loja? Difícil. É criar recorrência. Como é que eu faço o meu cliente voltar na minha loja se eu estou num setor que meu cliente não precisa de produto todo dia com frequência? Mas se eu usar técnica para essas 3 variáveis, eu certamente vou conseguir atender a primeira coisa que todo mundo aqui quer, que é vender mais. Passando rapidamente aqui para a gente poder cobrir tudo aquilo que eu gostaria de falar com vocês. Então nós temos que ser especialistas em macroeconomia, entender o mercado. Especialista é forte, mas não deixar de levar em conta que a gente tem que olhar para isso. Nós temos que entender qual é a nossa relação com o fisco. Nós temos que entender que o contador não é aquele cara chato que está vindo aqui de novo, lá vem ele com essa conversa de pagar imposto. É entender que o contador precisa ser bem-vindo, precisa ter tempo, ter uma salinha, pagar um café para ele, conversar com ele, entender o que está acontecendo e ver como é que eu organizo o meu negócio para poder fazer da contabilidade um aliado, para fazer o certo, pagar o imposto certo, mas pagar o imposto o menor possível dentro da legalidade. Tecnologia e infraestrutura, está aí outro assunto chato, é minha área. Então, como é que eu encaro a questão tecnológica? Como é que eu entendo que tecnologia não é custo, tecnologia é investimento? Eu tenho que investir em tecnologia, porque tecnologia certamente vai multiplicar meus resultados. Pessoas e processos, mais um grande desafio. Pessoas não é novidade para ninguém, que nós estamos num momento muito difícil de ter uma mão de obra adequada, de uma mão de obra empenhada. Treinar essa mão de obra é um outro desafio, tem que ser treinado. E processo bem definido dentro da empresa, bem desenhado, é o que vai fazer nós ganharmos eficiência operacional. Essa palavra é importante. A parte operacional do nosso negócio é que vai nos dar resultado. Comprar e vender é parte da história. Então eu preciso ter pessoal engajado, treinado e motivado. E eu preciso ter um desenho de processo, desde a minha necessidade de compra até a entrega do meu material lá na casa do cliente, muito bem desenhado, muito bem engraxado, para que eu possa fazer isso da forma mais eficiente possível. É daí que virá meu resultado. Se isso for tudo travado, certamente o resultado fica mais difícil. Marketing e merchandising, falei. Fornecedores. A partir da reforma tributária, a seleção, a escolha de fornecedor, ela passa a ser muito importante, porque vai fazer grande diferença se eu vou ter crédito tributário ou se não vou ter. Então, selecionar o fornecedor, a melhor escolha, a melhor formatação de produto, o meu mix de produtos, se ele vai estar ajustado lá para a minha necessidade do cliente, é aquilo, né? É ter produto que meu cliente queira comprar, não o produto que eu quero vender. O fornecedor bate na minha porta amanhã com uma grande oferta, eu decido comprar. Mas só foi bom para mim, é um produto que eu achei legal, é um produto que o preço estava legal, comprei, coloquei na prateleira, mas não vendo, porque meu cliente não é perfil de comprar aquele produto. Então, entender o mercado da compra para aquilo que eu vou ter no meu estoque. A parte de concorrência, eu não gosto da palavra concorrência, mas é o que faz todo mundo entender, mas o que eu faço melhor do que meu concorrente? Identificar quais são as minhas vantagens competitivas em relação ao meu concorrente. Acabei de falar lá no começo, poxa, mas tem o home center, poxa, mas tem aquela loja grande, poxa, mas tem aquilo. Mas eles não conseguem fazer tudo. Eles não conseguem atender todo mundo do melhor jeito. Qual é a fraqueza, no bom sentido da palavra fraqueza, desse meu concorrente? É aí que eu vou trabalhar. E no que eu sou forte? É aí que eu vou jogar luz. Então, se eu trabalho as minhas competências de forma ativa e forte, se eu entendo quais são as fragilidades de quem está à minha volta, eu consigo ter sucesso mais fácil. Clientes. Clientes hoje têm uma grande arma na mão. Isso aqui, ó. Hoje o nosso cliente sabe do produto mais que o nosso vendedor. Hoje o nosso cliente sabe do preço mais do que a gente. Hoje o nosso cliente compra onde ele quiser, em 1 minuto. Como é que eu faço para oferecer alguma coisa diferente para esse cliente que ele tenha vontade de comprar comigo? O que eu entrego? Entrego experiência? Como é que eu segmento esse cliente? Ele está buscando preço, ele tem que ser atendido de uma forma. Ele está procurando resolver um problema de outra forma. Ele quer uma consultoria, porque a gente vende consultoria também no nosso negócio. Muitos dos nossos clientes não sabem o que compram, não sabem o que precisam.
Como é que eu faço para que esse cliente tenha a melhor solução, que eu motive com que ele volte à recorrência? Ou até criar um plano de cashback, por que não? Senhor Sérgio chegando, seja bem-vindo. Tudo bem, Andrade? Como é que eu faço, então? Eu crio um programa de cashback, eu motivo ele a voltar, eu identifico que esse cliente está construindo. A média diz que todo mundo, quem vai construir, constrói 2 vezes na vida. São 2 chances só. O meu software, o meu controle, nem que seja num caderno, não tem problema. Mas eu tenho marcado qual é meu cliente que está construindo, qual é a fase da obra que ele está. Ele está na fundação, preciso entender isso. Se ele está na fundação, dali a pouco ele vai para a impermeabilização da fundação, daqui a pouco ele vai para a parede, daqui a pouco ele vai para os conduítes, para a elétrica, daqui a pouco ele vai para a esquadria. Eu estou acompanhando essa fase da obra desse cliente. Se eu estiver acompanhando, eu estou me antecipando a próxima necessidade dele. Olha quanto serviço. Já posso fazer um orçamento, já posso mandar previamente para ele. O WhatsApp hoje é um grande canal de comunicação. Já posso prestar serviço. Olha, já estou te dando uma relação aqui do que você precisa. E aí eu já li a cabeça de todos vocês. Eu vou preparar esse material, vou mandar para ele vai pegar esse material, vai mandar para todos os meus concorrentes e vai fazer cotação em todo mundo. Pode ser que aconteça. Mas se você oferecer um grande serviço e for próximo, certamente ele vai dar preferência para a gente. Então, cuidar disso, gente, para que a gente possa realmente ter a recorrência da compra. Logística, não vou nem falar. É um grande peso para o nosso setor. A nossa venda não termina no checkout. A nossa venda termina lá na casa do cliente, com uma entrega bem feita, com uma mercadoria em ordem, descarregada do jeito que o cliente quer. Às vezes, o jeito que o cliente quer é um jeito que não dá bem para atender. É aquela obra que você encosta o caminhão na porta e o barracão de depósito do material dele está lá no fundo do terreno, 40 metros de onde chega o caminhão. E aí o pessoal tem que carregar o material até o barracão. Quem é do setor aqui sabe que é raro, mas acontece todo dia. Então isso aumenta o nosso custo sobremaneira, mas nós temos que dar um jeito de contornar essa situação e atender o cliente da melhor forma. E eu deixei para o final porque aqui eu gosto de trazer realmente um grande olhar, que é separar a gestão financeira da financeira operacional. Quando eu pergunto para um lojista, às vezes, você faz gestão financeira? Ele me responde, faço. O que você faz? Eu faço contas a pagar e receber. Contas a pagar e receber, gente, não é gestão financeira. É o operacional do nosso financeiro. Gestão financeira é entender meu ciclo financeiro, meu ciclo operacional, porque é isso que vai afetar meu caixa. Nós temos um fenômeno muito interessante no ciclo financeiro que está envolvido meu volume de estoque, meu volume de venda, meus prazos médios de pagamento, meus prazos médios de recebimento. E com todos esses números nós vamos conseguir definir um número que é o ciclo financeiro. Esse ciclo financeiro mostra para a gente quanto que do nosso capital de giro nós estamos bancando do nosso negócio. É mais sofisticado, poucas empresas fazem, mas quem consegue fazer, quem tem ferramenta para fazer isso, consegue ter uma visão completamente diferenciada do próprio negócio e começa a entender um fenômeno muito normal. Quem aqui é lojista de material de construção? Só para eu me situar. Tem loja? O Wellington lá atrás tem, que eu sei. Quem está com vergonha de levantar o braço aí? 2, 3 lojistas? Vamos lá. Tem um fenômeno assim, né? Todo mundo tem dificuldade de caixa e já logo pensa, vou vender mais que eu vou resolver meu caixa. Se você vender mais e tiver um ciclo financeiro ruim, seu caixa vai piorar. Porque você tem um ciclo ruim que vai cobrar mais capital de giro de você e essa venda adicional vai estourar ainda mais seu caixa. Caminhando um pouco, então aqui a gente tem o tal do fenômeno do caixa, né? Como que eu consigo o melhor desta situação que é vender, gerar lucro e ter caixa. Vender não significa que eu tenho lucro e ter lucro não significa que eu tenho caixa. Eu preciso dominar essas variáveis para que eu possa realmente fazer meu negócio prosperar. Eu preciso gerar caixa. Uma empresa que não gera caixa está fadada ou a morrer ou a ficar estagnada. A geração de caixa é o grande segredo de todo o negócio. E esse caixa gerado, ele tem que ter um destino principal, que é gerar mais venda. Só assim a gente vai poder crescer.
Eu só consigo crescer de uma forma sadia, posso no mercado, tomar empréstimo em banco, não tem problema, se isso for para aumentar a minha venda. Mas se eu não gero caixa, eu não consigo crescer. E se eu gero um caixa sadio, coloco na minha venda como investimento, eu vou conseguir realmente fomentar o próximo passo. E lá em cima eu deixo duas frasezinhas que é curso completo de gestão de negócio. Se todo mundo quiser fazer a boa gestão do negócio, é só fazer o que está escrito lá em cima. É se auto-perguntar o que fazer, o que não fazer. Primeira pergunta, façam para vocês mesmos. O que eu faço, o que eu não faço. E em seguida perguntar, para se auto-perguntar. O que eu faço primeiro, o que eu faço depois. Se vocês conseguirem fazer, é muito difícil, parece fácil, mas não é não. O que eu faço, o que eu não faço, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois. Isso vai definir o futuro da empresa de vocês, tenho certeza absoluta. Eu aqui fiz um Excel com números fictícios e redondos, mas para mostrar o poder que a gente tem se nós usarmos, vou voltar aqui um slide só para poder falar, se nós usarmos todas as alavancas que a gente tem em cada etapa que está aqui, na venda, no lucro e no caixa. Dentro de cada tópico desse, nós temos algumas alavancas importantes. Estou monitorando meu tempo aqui para a gente poder cumprir, mas vamos lá, na venda, eu preciso ter marketing e merchandising alinhado, eu preciso ter funil de venda, eu preciso saber o estágio de compra do meu cliente, eu preciso saber se a minha precificação está em ordem, eu preciso saber minhas vantagens competitivas. Olha quanta coisa, eu preciso saber quanto o meu vendedor converte. Cada vendedor meu tem acesso a R$200 mil de pedido. Quanto ele vende? Tem vendedor que vai vender 50, tem vendedor que vai vender 150. Obviamente, a maior produtividade, melhor. Indo para o lucro, eu tenho alavancas dentro do lucro para poder fazer mais lucro? Tenho. Vender com melhor margem, precificar de forma correta, reduzir meu custo fixo, entender o que é custo, o que é investimento, separar isso lá no meu controle de custo, se eu tiver um DRE melhor, está aqui o pessoal da Andrade Contabilidade, quem o diga, um DRE, um fluxo de caixa bem controlado. Então, ter como gerir o meu preço e gerir meu custo. Eu vou fazer mais lucro. E meu caixa, como é que eu controlo o meu ciclo financeiro? Eu consigo dominar meu giro de estoque? Eu não posso ter muito estoque comparado com a minha venda. E não posso ter pouco estoque. Eu não posso perder venda por falta de estoque, mas ao mesmo tempo eu não posso ter um estoque exagerado. Meu processo de compra é adequado, eu tenho as boas médias de venda. Então, se eu consigo fazer com que essas alavancas funcionem, com ações muito pequenas, nós conseguimos produzir resultados muito maiores, mas muito maiores mesmo. Reparem do lado esquerdo, é tudo simulado, tá? Inclusive a parte de imposto aí está bem estimado, são números arredondados, só para a gente chegar na ordem de grandeza da alavancagem operacional. Eu tenho do lado esquerdo uma empresa hipotética que tem R$1.600.000 de orçamento. E essa empresa, desse 1.600.000, consegue vender 1 milhão. Ela converte 62,5% dos orçamentos que aparecem. Desse 1 milhão que ela tem R$650.000 de margem de custo de mercadoria, sobrou uma margem bruta para ela de R$350.000. Seria o equivalente a quem trabalha aqui com markup, com margem sobre custo, a colocar 53,85% de margem. De novo, eu não estou dizendo que isso aqui é o ideal, que é esse o número, é só um número hipotético para a gente ver o poder de tratar algumas alavancagens aqui. Então, ela está com 53,85% de margem. Eu estimei aqui de custo variável, PIS, COFINS, tudo sobre o faturamento, separei R$100.000 e mais R$40.000 de outras despesas variáveis, então 140.000 no total. Os 350 de margem bruta menos 140, 210 de margem de contribuição. Aqui tem uma outra polêmica. Dono de material de construção não pega dinheiro no caixa como quer. Dono de material de construção tem Prolabore. Aí nasce a pergunta, mas Sérgio, qual é meu Prolabore? Seu Prolabore seria o número de um profissional que faria o que você faz, na posição que você está. Então, quanto vale o seu trabalho na empresa? Vale 10, vale 20, vale 30? O problema é que se o trabalho valer 30 e a empresa faturar 50,
a conta não vai fechar. Então tem que ser um misto de quanto vale versus aquilo que a empresa aguenta pagar. Mas tem que ser fixo, tem que ter dia para pagar, como tem dia para pagar funcionário, como tem dia para pagar imposto. Seria o ideal, definir um Prolabore. Não ter o cartão de crédito misturado na empresa, são práticas recorrentes, mas são práticas que a gente deveria mudar. Então eu tenho um Prolabore, tenho despesa fixa e sobrou R$10.000 de resultado, 1% daquilo que eu vendi. Aí eu vou adicionalmente, agrego R$23.000 de imposto de renda e contribuição social, e eu aqui, pessoal da contabilidade olhando, não tem precisão de número, não é isso que eu quero definir, mas é só para dar uma ordem de grandeza. Eu tenho imposto de renda e contribuição social e tenho uma despesa financeira de R$10.000 porque minha empresa está endividada e eu tive que fazer um capital de giro. Peguei dinheiro emprestado no banco. Não controlei direito o meu ciclo financeiro, me endividei e peguei 10 mil no banco. Com isso, eu tenho um resultado negativo de R$23.000, prejuízo nesse mês, todo mês. Vamos usar algumas alavancas. Olhem mais para a direita. Lá em cima, voltei. Os orçamentos, eu fiz um trabalho melhor. Eu comecei a melhorar meu marketing, eu comecei a melhorar meu trânsito de clientes na minha loja e com várias ações próprias para isso, eu consegui aumentar em 10% só, não é muito. Estou fazendo campanha, calendário promocional anual, eu consegui aumentar meus orçamentos de 1.600.000 para 1.760.000, aumentei só 10% a mais. E aí eu aumentei também a minha conversão de 62,5% mais 10%, ela foi para 68,75%. Treinei meus vendedores, motivei, melhorei meu comissionamento. Tem um monte de coisa que dá para fazer. Meus vendedores ficaram mais engajados, estão aproveitando mais, eu estou acompanhando mais de perto. Melhorei minha taxa de conversão, minha venda aumentou 21%. Só com essas duas ações, 1.710.000. Depois eu fui lá na minha compra e diminuí só 3%. Eu garanto para todos que se for feito um trabalho em compra, vocês conseguem reduzir sua compra em 3%. Marcelo Miranda está me olhando com essa cara de desconfiado, mas dá, Marcelo. No trabalho que você faz por aí, que a gente faz, a gente sabe que consegue. Só 3%, é muito pouco. Com isso, o meu CMV proporcionalmente vai cair. A minha margem, eu espero que vocês estejam acompanhando aí, a TV ficou fora da minha posição, eu não consigo apontar para vocês, mas a minha margem, meu markup, minha margem sobre custo, aumentou para 61,29%. Com isso, meu custo variável ele aumenta, porque ele é variável, o nome já diz, então ele continua 10,4%, mas a minha margem de contribuição aumentou de 210 para R$290.000. O meu Prolabore continua o mesmo, porque eu sou um cara responsável, apesar da minha empresa faturar mais, eu vou continuar retirando igual. Isso vai fazer com que sobre resultado, depois eu avalio se eu tiro ou não. E aí a minha despesa fixa, eu ainda dei uma enxugada nela, porque eu tenho certeza também que tem 2% aí que a gente consegue tirar. Ela caiu para 199. Ela aumenta em valor, mas ela diminuiu proporcionalmente. Veja que a primeira despesa era 18,5% do meu faturamento. Tem um relógio do meu lado aqui, parece que ele anda mais rápido do que o tempo. Eu vou mandar parar isso aqui. E a minha despesa na outra coluna caiu para 16,5%. Mas olha o que aconteceu, resultado operacional. A tradução de resultado operacional é geração de caixa. É aqui que eu meço se a minha empresa é sadia ou não é. A empresa na situação 1 gerava R$10.000 de resultado operacional. Com essas 4 ações pequenas, e vou repetir, pequenas, eu aumentei o meu resultado operacional para R$75.000, ele aumentou 657%. É um absurdo o poder de alavancagem que essas ações têm. Com isso, o meu custo de imposto de renda aumenta, ficou na proporção, mas a minha empresa ficou tão mais sadia que eu saí do banco, eu fui para 0, e uma empresa que dava 23 de prejuízo passa a dar 47 de lucro. Essa planilha está aqui para motivar vocês, no sentido de que não é coisa do outro mundo, com um pequeno trabalho a coisa acontece. Eu vou dar uma acelerada para poder falar um pouquinho da reforma com vocês. Então, espero aí que eu não tenha corrido demais, mas que eu tenha dado o recado, né, de como manter o resultado na empresa, olhando para essas alavancas, para essas estruturas individuais em cada etapa que o negócio tem para que o resultado aconteça.
Reforma tributária. Nós vamos ter essas considerações que chegam para nós em relação à reforma tributária, que ela vai simplificar. Num primeiro momento, não vai. Num primeiro momento, vai complicar. Mas a gente precisa entender. Vai melhorar o ambiente de negócios. De fato, vai ficar mais claro. Nós vamos sair de um processo cumulativo para um processo não cumulativo de imposto. Isso vai deixar o mercado mais claro, mais visível, aquilo que é de imposto realmente que tem na parte das emissões de nota e também de controle. O que se promete é neutralidade, neutralidade no sentido econômico e financeiro, neutralidade para dizer que a carga tributária, isso é o que o governo ventila, que a carga tributária não vai aumentar, mas a neutralidade econômica que vai fazer com que as pessoas não decidam mais como vão gerir os seus negócios por conta do imposto que tem. Então, o governo não vai mais... O governo não, né? A situação, o mercado em si não vai ter mais essa pressão para poder definir. Vai ter uma economia arrecadatória, e de fato vai, e vai ter um processo de conformidade no mercado no que se refere à parte fiscal, à parte transacional e à parte de pagamento. Vai nascer um processo de recolhimento que é o split, a separação de pagamento. Não sei se alguns de vocês já ouviram, mas o governo ele vai separar o pagamento do imposto no momento que o pagamento do nosso cliente acontecer. Isso vai ser na fonte. Está todo mundo se queixando da parte de prazo de pagamento, e isso vai trazer uma pressão muito grande no mercado no sentido de conformidade. Então tem um diagrama de como a coisa vai acontecer, a indústria emitindo para o distribuidor, para o lojista. Vamos pegar um exemplo aí de 100 mil com 28 de imposto. Quando esse lojista pagar, volto a dizer que é um modelo também simplificado para entendimento, um pagamento de 128, ele sobe, bate ali no meio de pagamento. O meio de pagamento, cartão de crédito, boleto, Pix, crédito em conta, ele já vai separar mandando para a indústria o 100, que é o produto, e os 28 ele vai recolher já para o governo, lá para o comitê gestor. Esse produto precificado ao consumidor final, R$100 ele vai, vamos dizer, 200, arredondei aqui para facilitar a explicação e o entendimento. Nós vamos colocar os mesmos 28%, a venda vai ser de 256. No momento que o cliente pagar, vai bater no mesmo meio de pagamento. E deste lado, do lado esquerdo, o split, ele não queria entrar tanto no detalhe, mas para que fique claro, ele pode ser inteligente, a palavra foi essa, instantâneo, online, bateu no sistema, o sistema já separa, ou ele pode ser não inteligente, ele pode ser o simplificado, que quando bater no meio de pagamento, o governo vai estimar uma alíquota. No meu caso aqui, eu coloquei um exemplo de R$20 lá em cima, quando o cliente lá do lado direito, consumidor final C, vou descrever aí para vocês onde eu estou, ele vai pagar R$256, bateu no meio de pagamento, o governo vai estimar uma alíquota da empresa, vamos dizer que é 7,81, o meio de pagamento manda R$20 para o governo, para o comitê gestor, e repassa para o lojista 236. Desses 236, eu vou ter que recolher mais 8, olha que tem 8 lá subindo, depois vai ter uma apuração. E aí paga o complementar. Então esse modelo ele vai trazer realmente muita conformidade fiscal. A gente entende que esse modelo implementado ele vai tirar do mercado a possibilidade da não emissão. Ele vai fazer com que a coisa funcione um pouco mais amarrada. E aí eu trago o finalzinho, deixei 6 minutos para ver se vocês querem fazer perguntas, para a gente poder discutir um pouquinho a respeito, mas eu venho ventilando a ideia de que as organizações, o nosso setor, ele não vai mudar. Hoje aqui é uma palestra, está longe de ter a pretensão de ser aula, ou tem a pretensão de ensinar alguma coisa para alguém. É uma palestra para trazer o assunto à tona, para poder motivar vocês a pensar, mas que não vai, obviamente, tem muito pouca força para poder mudar um setor todo o trabalho que a gente faz. Mas esse trabalho ele tem que ser difundido, o setor ele tem que se organizar para a gente poder parar de reclamar que ele não dá resultado, para poder parar de reclamar que não é um setor legal, para que a gente possa ter realmente um setor pujante, um setor que produza resultado. Nós precisamos levar
o conhecimento para toda aquela estrutura de lojista, pequeno, médio e grande, para que a gente possa, levando esse conhecimento para todo o mercado possa cada vez mais precificar melhor, gerir melhor, trazer mais qualidade e que a gente possa avançar como setor, né? Eu sublinhei ali, né, conhecimento muda comportamento. Só a partir do momento que a gente conseguir mudar comportamento de cada empresa individualmente, a gente vai poder mudar o setor como um todo. O setor é composto por cada célula dele e nós, lojistas, cada loja nossa é uma célula desse setor. E ele só vai mudar como um todo, novamente dizendo, nessa mudança de consciência. Quando a gente entender que nós precisamos fazer melhor individualmente, buscar encontros, buscar palestras, buscar cursos. Eu venho trabalhando junto com as associações, com as entidades, a ideia e o conceito para que a gente possa oferecer um trabalho de aproximação, levando realmente o conhecimento, levando o esclarecimento, o apoio, aquilo que for necessário para que o setor avance. Por aqui eu termino. Eu gostaria muito de ouvir vocês, para mim é um feedback importante. Se tiver pergunta, eu não sei se tem um outro microfone, se tem estrutura, ou então eu passo o meu microfone mesmo e estou aqui à disposição para responder. Consegui terminar com esse relógio que anda o dobro do tempo, 4 minutos antes. Vocês fiquem à vontade. Alguém quer perguntar? Falar? Todo mundo envergonhado. Eu também já fui. Vamos perder a vergonha. Eu vou pegar o microfone e vou dar na mão de alguém. Quem sorrir para mim vai ganhar o microfone. Marcelo, quer falar? A questão dos novos impostos, do split, eu sei que é uma pergunta aí que talvez a gente tenha que imaginar um pouco. Vai gerar muita dúvida para os lojistas de uma forma em geral. Talvez o governo venha antecipadamente, eu acredito que deveria fazer isso, né? 3, 4, 5 meses antes, para começar toda uma educação para que em 27, início de 27, né, que está previsto, isso já comece a afetar, porque a grande preocupação é o fluxo de caixa, uma vez que vai bater o pagamento. O governo já retém a parte dele. Nós temos uma mecânica hoje que é ao contrário, né? A gente faz o faturamento, geram-se as guias, você paga no mês subsequente. Talvez esse seja um grande receio da adaptação do lojista. O split ele tem uma promessa de implementação a partir do ano que vem. Tem toda a dificuldade técnica de se implementar, não é simples de implementar toda uma cadeia integrada. Eles estão fazendo de forma online e inteligente da indústria para o varejo ou para o atacado primeiro, o split do consumidor final passando pelo lojista, que provavelmente vai ser o simplificado, vai vir no passo seguinte. Mas eu tenho o entendimento, Marcelo, que perder o fluxo de caixa, o tempo, é o menor dos problemas que o setor vai enfrentar, que é uma coisa de se ajustar a caixa, fluxo, fazer a gestão, isso vai acontecer. A minha grande preocupação não é segredo para ninguém, é um tema controverso, mas não é segredo para ninguém que a gente tem um alto índice de não conformidade. Procurando aqui palavras bonitas para dizer que a gente tem muitas situações aqui que precisam ser corrigidas. O impacto para empresas que estão com essa condição, quem já está tudo bonitinho, já está em conformidade, já está emitindo, fazendo tudo certinho, o impacto é o fluxo de caixa. Mas nós temos no mercado ainda empresas que ainda vão ter que avançar na conformidade dos seus negócios no que se refere à parte fiscal. Isso é muito importante, porque são duas dificuldades. Fazer a conformidade fiscal e enfrentar a quebra do fluxo de caixa. O governo, ele não tem, para ele, o mundo é o mundo. Ele vai implementar, quando ele estiver pronto e apto para apertar o botão, ele vai apertar o botão. É fato que eles não vão cometer a loucura de colocar isso goela abaixo no mercado para fazer acontecer e o sistema parar. Então, eles estão testando, já tá em teste em algumas empresas, eles estão inicialmente ventilando que eles vão testar entre indústria e distribuidor e lojista. Mas no momento seguinte ele vem para o varejo. O fato é que a gente tem que se preparar, gente, e só o conhecimento vai fazer com que a gente consiga, de fato, se preparar. 11 segundos para acabar, está piscando para mim, eu posso ficar mais, a Andréia boazinha, ela deixa, mas é isso. Gente, mais nada? Tudo bem? Tudo fácil? Agora é só chegar na loja e aplicar.
Vamos lá, contem com a gente. Estou no mercado há bastante tempo. Quem quiser conversar, a gente está sempre à disposição, sempre disponível. Fiquem à vontade. Nós estamos no stand B028 com a Zuri. Estamos lá, se quiserem passar, tomar um café, entender melhor o trabalho. Vai ser um prazer receber vocês, tá bom? Muito obrigado pela paciência. Eu espero que eu tenha agregado um pouco de conhecimento para vocês e que tenha sido útil o que a gente conversou aqui. Muito obrigado a todos.